32ª semana do tempo comum, segunda-feira, festa da dedicação da Basílica de Latrão. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus, subindo a Jerusalém, encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e a mesa dos trocadores de moeda. Fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então seus discípulos do que está escrito: o zelo por tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinais apresentas tu para procederes deste modo? Responderam-lhe Jesus: destruí vós esse templo e eu reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo e tu has de elevá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os discípulos lembraram-se dessas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amados irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a dedicação da Basílica de São João de Latrão, a primeira chamada Basílica Papal, ou é a sede do governo, o primeiro governo da Igreja. Escutamos no trecho do Evangelho o zelo que Jesus tem pela casa de Deus. Por que a Igreja, na sua solene liturgia, dedica o altar, as paredes da Igreja, consagra o templo como que para o culto? Por que tantas coisas reverentes nós devemos fazer ao entrarmos em uma igreja, como a genuflexão para o Santíssimo Sacramento, a reverência para as imagens daqueles que já foram canonizados pela Igreja, a retirada de qualquer cobertura que esteja sobre nossa cabeça em sinal de devoção. A igreja sempre, o templo sempre vai ser o lugar do culto, é o lugar do encontro com Deus e com os irmãos, é dedicado para a oração. Por isso, o silêncio, a reverência, o respeito, a oração, a devoção, a piedade. Então, hoje nós celebramos isso na dedicação desta igreja, a igreja mãe de todas as igrejas de Roma, para dizer o quê? O templo relembra a espiritualidade, a vida de oração que nós devemos ter, o silêncio para a escuta de Deus. É só observarmos, então, o espírito de oração, de penitência, que nós encontramos dentro de um templo consagrado a Deus. Deveríamos ter por nossa alma, por nossa vida, por nosso corpo, templo do Espírito Santo, o mesmo zelo que temos pelo templo chamado igreja. Porque ali também é o lugar do encontro com Deus. Cada vez que celebramos a dedicação de uma igreja importante como essa, relembramos. É pela oração, é pela penitência, pela comunhão com Deus, que nós encontramos, então, o sentido de nossa vida, o sentido de mudar o curso da nossa história e de nossas atitudes e de alcançarmos a salvação vinda de Deus. Que nosso Senhor possa nos abençoar hoje e sempre e guardar a nossa vida nessa espiritualidade, nesta oração. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.